Perfeito, e agora seguimos com mais notícia e informação, porque há menos de 20 dias para as eleições, acaba de sair, inclusive, mais uma pesquisa de intenções de voto para a presidência da República. De acordo com o levantamento do Datafolha, o ex-presidente Lula, do PT, se mantém na liderança do primeiro turno com 45% das intenções de voto, contra 33% do atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ciro Gomes, do PDT, pontuou 8% e Simone Tebet, do MDB, 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, marcou 2%. Nesse levantamento não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU, Padre Kelman, do PTB, constituinte Emael, do Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB e Léo Péricles, do Unidade Popular. Brancos nulos não sabem, somam 6%. No levantamento espontâneo, Lula também aparece à frente com 41% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. Ciro Gomes pontuou 4% e Tebet 3%. Outras respostas somam 3%. Ao todo, 20% disseram que votariam em branco, nulo, que não votariam em nenhum dos candidatos ou que não sabem. Em um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54% das intenções de voto contra 38% do atual presidente. Ao todo, 9% disseram que votariam em branco, em nulo, que não votariam ou não responderam ou que não sabem responder. A pesquisa ouviu 5.926 eleitores entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e a margem de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 04099/2022. Agora mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan a respeito de mais esse levantamento, essa pesquisa de intenções de voto feita pelo Datafolha. Abro com você, Cristina Grêmio, sua análise desses resultados, destacando os números iniciais e trazendo já um retrospecto em relação à pesquisa anterior. Lula se manteve com 45%, Bolsonaro oscilou um ponto para baixo. Na última pesquisa, 34% e nessa, 33% das intenções de voto. Risível, né, Lívia? A gente já não tem mais nem como comentar essas pesquisas do Datafolha. Depois do 7 de setembro quererem dizer que o presidente Bolsonaro caiu nas intenções de voto e o presidente Lula, que fez um papel patético 3 dias depois das manifestações vultosas em apoio ao presidente Bolsonaro, fez um papel patético em Taboão da Serra, não conseguiu reunir nem 3 mil pessoas numa praça gigantesca, não fechava nem a frente do palco, quer dizer, era óbvio que ele esperava uma multidão e não conseguiu, e foi um comício agendado ao longo de um mês, bastante divulgado na militância petista. Aí querer dizer que ele manteve os 45% de intenção de voto, eu acho muito questionável. Eu volto a dizer o que eu sempre digo, eu acho que essas pesquisas, de tanto que já erraram, não estão sendo levadas a sério pelo eleitor e a gente sequer deveria dar tanto valor a elas. E lembrando também que há institutos e institutos, né? As diferenças são gritantes entre os vários institutos e é simplesmente impressionante que o Datafolha continue elegendo o presidente Lula. O que me chamou a atenção mesmo aqui é que a estimulada e a espontânea têm exatamente o mesmo resultado, o que nunca acontece nos outros institutos. Absolutamente nunca acontece nos outros institutos. Sempre que o pesquisador chega com uma lista de nomes e coloca para a pessoa que está sendo pesquisada ali, a tendência do eleitor é escolher algum daqueles nomes. Na espontânea, há sempre uma intenção de voto bem menor. E aqui, engraçado, né? Deu 45% de intenção para Lula na espontânea e na estimulada. Muito estranho. Pois é, esse é um aspecto curioso. Miguel Daúde, queria escutá-lo em relação a essa situação. 45% para Lula e 33% para Jair Bolsonaro. Se nós compararmos com os levantamentos de outros institutos, as diferenças mudam bastante, mas as maiores diferenças ocorrem justamente nos institutos IPEC e Datafolha. Outros colocam Jair Bolsonaro em uma distância menor. Por qual razão? Bom, Daniel, vamos entender a lógica das pesquisas, né? Cada um de nós temos a nossa pesquisa, né? Por exemplo, a minha pesquisa não dá essa diferença que nós estamos vendo. Mas o que acontece quando você faz uma pesquisa? Você está mostrando o resultado da pesquisa. Está ali o Lula com 45, o Bolsonaro com 43.
o que nós temos que observar são os critérios que levam a esses números. Como é que o Instituto de Pesquisa ele trabalha? Ele pega uma amostra, de acordo com dados do IBGE, né? A gente sabe que os dados do IBGE estão defasados em função de que nós não tivemos pesquisas em decorrência da pandemia. Então, esses dados, eles têm uma influência. Se você está pegando uma população que ganha mais ou que ganha menos, e tem uma distorção na amostra que está sendo feita. Esse é um ponto. O outro ponto é como a pesquisa é feita, né? Você tem a pesquisa de influxo, aquela que o sujeito fica na rua falando, vem aqui, vamos fazer uma pesquisa. Tem aquela que é feita por telefone, tem aquela que é feita no tete-a-tete. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Constantina pode dizer, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, os critérios adotados de pesquisa lá não valem para nós. Agora, nós temos aqui um número de votos que não são, não é rejeição, é a pessoa que não vai votar. Então, esses dados, eles precisam ser melhor explicados para que nós tenhamos uma avaliação. Então, eu, particularmente, o que eu analiso? A média dos institutos. E a média dos institutos mostrava até, vamos dizer, amanhã eu vou poder dizer melhor, que o Bolsonaro estava numa ascendência. Então, com esse Datafolha, provavelmente a média dos institutos vai dar uma estabilidade na diferença. Então, a pesquisa é explicada assim. Agora, não é o final de uma decisão do eleitor. Daniel, não sei se eu consegui explicar muito bem. Com certeza. Agora, Rodrigo Constantino, 45% de intenções de voto para Lula, 33% para Bolsonaro, trazendo os outros principais candidatos em intenções de voto. Ciro Gomes oscilou um ponto para cima, passou de 7% para 8%, e Simone Tebet, em quarto lugar, manteve os 5% apresentados na pesquisa anterior. Esse resultado reforça o discurso do PT de que, se o partido continuar avançando para as candidaturas de Ciro e também de Tebet, é possível, naquela teoria do voto útil, que Lula consiga ganhar em primeiro turno ainda? Olha, Lívia, não há a menor condição disso acontecer, né? Temos que ser sinceros aqui. É delírio de petistas isso, né? Não dá para confiar na Datafolha. É do Grupo Folha, que faz oposição diária ao presidente. Tem pesquisas que são pagas por banqueiros que lucraram muito na época do PT com esquemas. Tem pesquisa paga por uma emissora do Rio de Janeiro que faz oposição escancarada ao governo. Tudo isso precisa ser colocado na mesa em nome da transparência, né, para o telespectador saber que essas pesquisas são pagas e que alguns grupos comandam esses institutos, que são empresas privadas que lucram com isso, né, e que não existe exatamente essa ciência por trás desses números. Agora, no caso da média que o Daoud faz ali de todos os institutos de pesquisa, eu pelo menos tiraria a do Datafolha, porque essa é muito gritante, essa vai gerar uma distorção ali. A Cris lembrou muito bem, né? Imaginar que o presidente caiu depois do 7 de setembro é algo bastante impressionante. Agora, vamos ver o que vai sair depois de hoje, porque hoje está circulando já a nova campanha oficial do governo Bolsonaro, e foi uma campanha, cá entre nós, muito bem feita, em que demonstra, por A mais B, inclusive usando essa tal emissora carioca e tudo, né? Derrubando a maior falácia, a maior fake news da campanha eleitoral até hoje, de que o Lula foi inocentado. Eu quero ver como é que ele se sai dessa, né? Uma vez que ele não foi inocentado e a corrupção que ele liderou continua bem viva.